Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. Kátia, você concorda com o presidente? Falta vontade política hoje no mundo para enfrentar a desigualdade? Que iniciativas existem, se é que existe alguma, que você mencionaria aí, justamente na linha do que prega o brasileiro? Olha, a falta de vontade política, ela é uma realidade. E eu acho que uma forma de mostrar que não há esse interesse em enfrentar as desigualdades é o fato de que, quando a gente olha os números no mundo, seja de concentração de renda, seja de concentração de riqueza, essa concentração vem só aumentando, no geral. E o fato de que isso segue ocorrendo e você... Pense bem, nós saímos de uma pandemia, né? Muitos países no mundo, muitas sociedades ainda estão enfrentando as consequências do que foram os 2 anos aí intensos de Covid-19. Então, vários países com necessidade de recuperação econômica. E ainda assim, nesse período de crise mundial, existiram setores e pessoas que aumentaram ainda mais a sua riqueza quando milhões de pessoas entraram para a pobreza. E eu diria uma coisa a mais, André. Tem uma questão da vontade política, porque quando a gente fala de vontade política, nós estamos falando de governos, né? Se a gente olha aqui para o Brasil, a gente está falando do poder executivo, a gente está falando do legislativo. Mas tem um outro elemento de por que a gente não avança no combate às desigualdades, que são os interesses econômicos e os privilégios. Eu diria que a fala do presidente faltou mencionar os interesses econômicos e privilégios que reforçam o estado que a gente tem, né? A forma como é distribuída a riqueza no mundo. Essa pregação que o presidente Lula fez de uma tribuna nobre, tribuna da ONU, é parecida com uma pregação que a Oxfam faz todo início de ano, no mês de janeiro, durante a reunião da elite global lá na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, o Fórum de Davos. A Oxfam divulga ali sempre um relatório a respeito da concentração de renda no mundo. Alguns bilionários do mundo detêm tanto por cento da riqueza global. Esse tipo de chamamento, como acontece lá em Davos, como o Lula fez agora na ONU, produz algum resultado? Alguém leva adiante, alguém abraça na comunidade internacional essas ideias? Olha, primeiro, a Rede Oxfam realmente faz uma aposta de ir até Davos e apresentar esses números, porque são números que eles geram indignação, né? Se não geram, deveriam gerar. São números que realmente eles falam por si. E ainda que você não consiga visualizar decisões muito concretas, especialmente pensando que o Fórum de Davos não é um espaço de toma de decisão, né? Ele é um espaço de grandes diálogos. Então, acho que é importante trazer para os grandes diálogos, seja por parte de um governo como o Brasil, seja por parte de diferentes redes da sociedade civil, entre elas a Oxfam, esse chamamento, sim, porque não é normal tanta desigualdade como a gente tem. Mas eu queria trazer um exemplo de uma reação. Esse exemplo, existe um grupo de milionários que se juntou, na sua maioria liderado por milionários dos Estados Unidos. Eles se chamam milionários patriotas. Eu sei que o nome patriota no Brasil ele não está no momento feliz, mas vamos abstrair isso, que são milionários comprometidos assim com seus países, né? E eles fizeram uma aliança, essa aliança eles querem pagar mais imposto. Eles reconhecem a injustiça dos impostos existentes atualmente nos diferentes países, e mesmo essa ausência de um imposto global que
faça um pouco mais de balanço a essa concentração de riqueza, eles falam, nós queremos pagar mais impostos, porque os impostos são extremamente necessários para podermos ter políticas públicas que enfrentem as diferentes formas de desigualdade. E eu aproveito aqui para informar a quem nos assiste que no mês de agosto houve um seminário sobre tributação mais justa, um seminário organizado aqui em Brasília pelo Sindicato dos Fiscais da Receita Federal, e desse seminário participou um representante dessa entidade mencionada pela nossa entrevistada, a entidade Milionários Patriotas, e esse porta-voz da entidade disse na ocasião que seria entregue uma carta lá na Índia, dias depois, durante uma reunião do G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo, uma carta entregue para os líderes do G20, justamente com esse conteúdo que a Kátia mencionou. Cobrem mais impostos dos mais ricos. Esses números foram extraídos de um relatório divulgado no início do mês de setembro por um grande banco suíço, o banco UBS, que é o maior do mundo na gestão de ativos e de patrimônios alheios. Então, é um banco que conhece muito da realidade dos ricaços pelo mundo. E o que mostrou esse relatório a respeito da concentração da riqueza no 1% mais rico? Olha só quem é o primeirão da fila. Brasil. 48% da riqueza brasileira no ano passado foram para as mãos do 1% mais rico. Depois vimos a Índia com 41%, Estados Unidos com 34%, China com 31%, a Alemanha com 30%, Taiwan com 26%, Canadá com 24%, Coreia do Sul e Itália com 23% e Espanha com 22%. Mas, Kátia, essa é uma questão que tem uma explicação tão longa, mas vale sempre martelar. Por que é que o Brasil tem tamanha concentração de renda, uma concentração de renda superior à média mundial? Tem vários elementos nisso, né? Mas eu acho que... Primeiro eu queria fazer um comentário dizendo o seguinte: ser o primeiro lugar nessa lista é uma questão de vergonha nacional. Porque nós somos um país onde, até o ano passado, nós tínhamos 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Então, como um país que tem esse nível de concentração de riqueza, de poder econômico, permite que 15% da sua população, cerca de 15%, viva em insegurança alimentar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo elemento é que eu acho que a nossa discussão tributária, que está colocada aí, você mencionou o seminário tributário das organizações do fisco, né? A gente esteve presente lá também, depois realizamos logo no dia seguinte um seminário onde participou o economista, Prêmio Nobel de Economia, o Stiglitz, que trouxe essa importância de uma tributação que seja uma tributação mais justa. Mas o Stiglitz, como um economista, um prêmio Nobel, ele disse: os mais ricos precisam ver, e os governantes também, que uma tributação mais justa significa um maior desenvolvimento e faz bem para a economia. Então, o Brasil fez uma opção tributária que concentra privilégios, né, que não atende às necessidades da maioria da sua população. O presidente Lula, na época da campanha, ele dizia que a meta dele é colocar a pessoa em situação de pobreza no orçamento e os super ricos no imposto de renda. Bom, isso ainda, no que se refere aos super ricos, não está acontecendo. Então, o Brasil ele tem vários caminhos na sua história, né, que foram caminhos que foram reafirmando essa concentração de riqueza e esses privilégios. E eu diria assim, como um exemplo desse poder econômico de privilégios, é o fato que faz anos que se discute uma reforma tributária no Brasil para realmente ter uma tributação mais progressiva, porque a nossa tributação é regressiva. Isso significa que aquelas pessoas que ganham menos, né,
elas acabam pagando mais imposto proporcionalmente, porque o imposto é sobre o consumo, e passar a ser uma tributação mais progressiva, que significa que quem tem mais, quem tem renda mais alta, quem tem uma maior riqueza e patrimônio deve pagar maior imposto. Eu diria que essa tarefa ela é urgente, ela é necessária e ela é fundamental para que a gente possa reduzir os números que você acabou de apresentar, André.